Capítulo 2 O Livro dos Espíritos, uma forma de compreender a vida. Felipe adormece. Sai do corpo com facilidade. O cansaço das atividades úteis sempre ajuda ao desdobramento. Não perde tempo. Eleva o pensamento a Deus, rogando proteção e parte. Visita Avelino, que está sentado na cama chorando, decepcionado consigo mesmo. Descobrir que boa parte do tempo de sua juventude foi desperdiçada em pensamentos inferiores, lazeres vazios, acaba de ver isso, tiver uma regressão espontânea, lembrando-se de toda a atual existência. Acalme-se, pede Felipe. Afinal, você ainda pode se recuperar. Não sei, perdi muito tempo, perdi muita paz. Tenho em mim perturbação e medo, exclama Avelino. Felipe não sabe o que dizer, afinal, não pode mentir para o amigo. A perda de tempo é sempre um grave erro. Por outro lado, adiantaria aumentar a angústia de Avelino? Lembra-se do médium Francisco Xavier. Quem sabe se ele não poderia ajudar Avelino? Pensa. Ele falou que ajudaria os jovens. Felipe convence Avelino a fazerem uma prece juntos e, enquanto oram, ele roga silenciosamente a ajuda do médium amigo. Após a prece, Felipe e Avelino ouvem alguém batendo a porta. Entre, diz Avelino. Entra um senhor simpático, conhecido de Felipe. Eu conheço o senhor, fala Avelino sem nada entender. Então seremos amigos, pois eu também conheço Nosso Senhor, diz com bom humor. Ambos riem, Felipe explica. Avelino, durante a prece eu pedi a ajuda dele e ele veio. Fala feliz. Bem, tenho muito que conversar com nosso amigo, fala o Francisco com tranquilidade. Felipe entende e fala. Tenho que ir. E conclui olhando para Avelino. Não se preocupe. Você está em ótima companhia. Já há algum tempo queria conversar com você. Aproveitemos a oportunidade de hoje, explica o médium amigo. Ao sair, Felipe, que já começa a entender a ação dos bons espíritos, desconfia que a ideia de chamá-lo talvez não tenha sido só dele. Meu filho, apenas um problema na vida, não tem solução, inicia Francisco. Qual? Indaga Avelino aflito. Francisco sussurra algo engraçado. Ambos riem. Felipe escuta os risos de longe. Que bom, semear alegria, pensa. Logo chega ao colégio Allan Kardec. Junta-se a um grupo que conversa animadamente à porta da sala. Lá estão Rivalina, Eclésio e outros. Trocam as impressões sobre as posturas do codificador ao recebê-los com tanto carinho e atenção. Rivalina, lembrando a orientação que recebeu, afirma: quero ser médium de mensagens consoladoras para as mães em luto por seus filhos. Alessandra lhe diz: pois comece o mais breve possível. Acabo de fazer o curso de psicografia e descobri que qualidade mediúnica só com muito treino. Mas isso não é apenas depois de eu reencarnar? Indaga a Rivalina. Claro que não. Você vai apenas relembrar. Improviso com Eurípides não existe, conclui Alessandra. E falando nisso, hora de entrar, fala a Eclésio. Todos entram em silêncio e mantêm a concentração. Bem-vindos. Nosso módulo, como sabem, é direcionado ao desenvolvimento de uma compreensão mais justa da grandeza da codificação em seus aspectos científico, filosófico e principalmente moral. Quando o espírito se moraliza, sua compreensão se amplia e suas limitações não geram discórdias e disputas de poder como hoje assistimos em nosso amado movimento.
Fala Patrícia e conclui: acompanhe-me na prece que tem como objetivo auxiliar a utilização da dupla vista. Vamos acompanhar uma reunião que ocorre neste momento em uma região inferior, próxima à Terra. Senhor dos mundos infinitos, perdoa aos que combatem a mediunidade. Eles ignoram que ela é a faculdade por excelência da solidariedade. Não entendem que é por meio dela que podemos reconhecer nossos irmãos que vivem em outras constelações. Não entendem que é por meio dela que podemos estender nossas mãos aos mais sofridos e que podemos receber o auxílio de nossos superiores. Perdoa-os porque querem limitar a fraternidade no mundo em que habitam e no universo que é a tua casa. Perdoa-os e nos inspira a auxiliá-los antes que a loucura tome conta de seus corações preconceituosos e autoritários. Faz-se silêncio. As energias emanadas por Patrícia se expandem em todo o ambiente. Após 10 minutos, todos podem ver uma região inferior, envolta de energias espessas, em que se reúne um grupo de espíritos que se apresentam como magos negros e sacerdotes de diferentes épocas. Discutem um assunto, mediunidade. Temos que evitar o cumprimento da profecia, afirma um espírito que está à cabeceira da mesa com voz firme e sinistra. Até agora dominamos. Não podemos entregar nossos tesouros aos tolos seguidores do Cordeiro. Não, isso é inadmissível. É possível adiá-la ainda mais? Indaga um mago negro oriundo da antiga Caldeia. Claro, responde o chefe. É o livre-arbítrio. Desgargalhando de forma estridente, conclui. Já o fizemos uma vez, faremos novamente. Que estratégia utilizaremos? Pergunta de maneira sagaz. P, que fora imperador romano no período de decadência do Império. Por muito tempo não conseguimos desnaturar a horrenda doutrina. Por muito pouco. Se tivéssemos introduzido no movimento espírita a nossa tradução de O Evangelho segundo o Espiritismo, já teríamos vencido. Exclama um sacerdote com feições de lobo. Uma coisa é certa, retorna a palavra o chefe da reunião. A profecia não deverá ser cumprida, e se for, deverá ser sabotada, deverá ser completamente distorcida, diz, dando um murro na mesa. O espírito que está na outra cabeceira da mesa, em silêncio, o verdadeiro líder do grupo, levanta-se e, com uma voz metálica, afirma: escutem, não podemos mais adiar a realização da profecia. Os meios de comunicação já apresentam a mediunidade a milhões de pessoas em todo o mundo. Não conseguimos sabotá-los o suficiente. Nossos esforços devem ser contra aqueles que podem orientar a eclosão mediúnica que já se iniciou. Não conseguimos sabotar com a tradução de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas devemos sabotar a possibilidade da vivência mediúnica cristã no mundo. Essa é a minha ordem. Cumpra-se e aniquile-se quem a ela contrariar. As imagens vão sumindo pouco a pouco. A sala volta ao normal. Rivalina está trêmula. Os outros disfarçam melhor, mas também estão apavorados. Patrícia aproxima-se de Rivalina, ele aplica um passe e orienta. Acalme-se. Em seguida, indaga. Todos entenderam do que se tratava a reunião que assistiram? Era uma reunião de líderes das trevas, diz Astrobrito. Mas a que profecia eles se referiam? A profecia de Joel, que foi repetida pelo apóstolo Pedro. A profecia alerta que haverá uma explosão mediúnica no momento mais crítico
da transformação da vida na Terra. A profecia nos diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e profetizarão. Atos 2, 17 a 18. Por que eles estão tão preocupados com o acontecimento dessa profecia? Indaga Romildo. Porque é o fim do reinado que eles pensam possuir no mundo. A mediunidade bem vivida é fonte sublime de espiritualização. Ela é estímulo poderoso da espiritualização do ser humano e da reorganização das sociedades, segundo os parâmetros superiores. Responde a mestra. Qual a relação entre a reforma social e a mediunidade? Indaga Eclésio. A compreensão da vida espiritual não é apenas útil para a realização das reuniões mediúnicas. Quando não houver mais dúvidas sobre a imortalidade, tudo irá ser alterado para melhor. Na área científica, por exemplo, a medicina sofrerá sua mais profunda revolução. A filosofia, entendendo o sentido da vida, se tornará preciosa fonte de orientação para a evolução. Os homens, entendendo-se irmãos e sabendo das consequências de suas ações, irão acabar com as injustiças, com a fome e saberão valorizar a educação. A mediunidade estimulará a mistificação do indivíduo e da sociedade, explica Patrícia. A que se referia quando afirmaram que já tinham adiado uma vez? Perguntou Astro Brito. O desejo dos espíritos elevados era que desde o cristianismo primitivo, especificamente desde o Pentecostes, a expansão da mediunidade fosse acompanhada da espiritualização do ser. A orientação espiritual poderia ter evitado as distorções do Evangelho. Porém, no uso equivocado do livre-arbítrio, os homens, ao invés de cultivarem a certeza da imortalidade e evoluírem, optaram pela condenação da mediunidade e pela vivência dos prazeres inferiores, esclarece a professora. Então quer dizer que eles podem, mais uma vez, atrapalhar a evolução do mundo? Pergunta Rivalina. Não desta vez. Aqueles que sintonizarem com esses espíritos certamente serão causa de muitos desgostos e problemas, mas não poderão impedir a evolução geral. Eles serão transferidos para mundos inferiores. A ordem do Cristo é definitiva. A Terra deve evoluir, responde. Eu não entendi o que eles queriam dizer sobre a adulteração de um evangelho segundo o Espiritismo, fala Romildo. O objetivo desses espíritos era fazer com o Espiritismo o que eles fizeram com o cristianismo primitivo. Desenvolver uma interpretação própria que levasse os espíritas encarnados a uma postura de falsa santidade e de hipocrisia. Assim, o Espiritismo não contribuiria para a evolução de ninguém. O Espiritismo é um caminho de evolução a ser vivido. É uma filosofia que orienta a vida, o dia a dia. Se eles o transformassem em apenas uma teoria de aparência de santidade, o trabalho do Cristo seria atrapalhado. O Espiritismo é uma proposta de ação e de autoeducação. Não se cresce alimentando a falsidade, explica. Professora, você poderia explicar melhor esse episódio? Pede Rivalina. No ano de 1974, surge uma edição adulterada de O Evangelho segundo o Espiritismo, com milhares de exemplares impressos às escondidas. Como era essa adulteração? Pergunta Astro Brito. O plano das trevas, como vocês viram,
é tirar a força e a autenticidade e a coragem dos adeptos da doutrina espírita, estimulando as posturas de santinhos, em que todos se tratam aparentemente como irmãos e cultivam a calúnia e a inveja nos bastidores. Os falsos profetas mudaram os termos do Evangelho segundo o Espiritismo, para induzir a atitude artificial aos espíritas desprevenidos, que trocam a sinceridade cristã pelas palavras adocicadas, pela voz artificial e pelos gestos ensaiados. Por exemplo, ao invés da expressão evangélica "amai os vossos inimigos", utilizava-se "amai os que não vos amam". Ao invés da expressão espíritos maus, usava-se espíritos menos bons, farisaísmo puro. Além da falta de preparação cultural, uma coisa é um inimigo, outra é uma pessoa que não nos ama. E muitos, na época, aceitaram ou se calaram esse plano das trevas. Estes já tinham aprendido a serem santos artificiais, conclui. E por que as pessoas aceitaram tamanho absurdo? É muito difícil de entender, pergunta telepaticamente Felipe. Beatismo, filho da falsidade e da ignorância. Muitos amigos do movimento espírita acreditam que o artificialismo é o caminho da evolução. Assim, fogem de enfrentar as próprias imperfeições e traem o Consolador, trazido por Kardec. E como se concluiu esse episódio? Indaga Etlésio. A primeira edição foi toda vendida. Os inimigos do Cristo amam dinheiro acima de tudo, mas, com os esforços heróicos de poucos verdadeiros cristãos, liderado pelo professor José Herculano, evitou-se que uma segunda edição fosse impressa. Infelizmente, os envolvidos não se arrependeram de público, não tiveram coragem de reconquistar a dignidade perdida com a traição que realizaram a Kardec e ao movimento espírita brasileiro. Hoje, como vimos, a batalha se transfere para a educação mediúnica, esclarece Patrícia. Felipe se lembra de ter visto um livro do professor Herculano sobre esse episódio, na hora do testemunho, da editora Paideia. Vou ler, pensa. Então, quando eles dizem que vão sabotar a profecia, significa que irão tentar deturpar a compreensão da mediunidade pelo movimento espírita. É isso? Pergunta Strobrito, assustado. Exatamente, pois uma eclosão mediúnica geral, sem a orientação segura da doutrina espírita, seria um grande festim para as trevas. Fala a professora, olhando a cada um nos olhos. Vamos estudar as questões 519, 520 e 521 e um trecho do comentário do codificador em O Livro dos Espíritos, para termos uma pálida noção do quanto a mediunidade bem conduzida pode auxiliar no progresso de todas as atividades terrenas. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam.
Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Comentários de Kardec. A importância da mediunidade, como se verifica nessas questões, é elevadíssima, principalmente nessa hora em que se implanta na Terra o reino do bem, como afirma São Luís na questão 1018 de O Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Esta transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo desenvolvimento de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, paz em Cristo. Após a leitura, Patrícia pede aos alunos que meditem por alguns minutos
para identificar os fatores emocionais que poderiam vinculá-los aos espíritos que viram no início da aula e o que deveriam fazer para superar esses fatores. Foi um momento de reflexão difícil, mas proveitosa. Forma-se um círculo, ela indaga. Que reações vocês teriam se o Evangelho segundo o Espiritismo, adulterado, chegasse às suas mãos como espíritas encarnados? Não é uma pergunta fácil, pensa Felipe. Eu não teria feito nada, admite Rivalina corajosamente. E por quê? Pergunta a professora. Eu sempre tive medo de errar. E se eu estivesse errada, obsedada, sei lá, responde Rivalina. Mas essa atitude é a correta? Insiste. Digo correta do ponto de vista do Evangelho de Jesus e não de acordo com o movimento espírita encarnado. Acho que não, fala Rivalina, baixando a cabeça. Coragem, amiga. Estamos aqui para aprender e errar menos e não para sermos condenados, incentiva Patrícia. Ela levanta a cabeça e fala. Sempre achei que eram os dirigentes e as instituições que deveriam pensar e decidir o que era certo. Sei que esse caso prova que todos temos que assumir a responsabilidade de estudar, entender e viver o Espiritismo, e, quando necessário, defendê-lo desses ataques. Tenho aprendido muito aqui e tenho orado todos os dias para que eu me torne uma espírita sincera, autêntica e corajosa. Eu sempre fui autoritário com aqueles que não tinham status nem poder. Acho que nunca questionaria uma autoridade espírita, seja um palestrante famoso, seja uma instituição, diz Romildo. Nesse caso, você atuaria como aliado das trevas, não acha? Questiona a professora. Sim, eu sei. Para mim, é muito difícil arriscar minha posição de status. Aceitei muitas coisas erradas para não arriscar. Não ser criticado. Romildo está pálido. Eu só não imaginava que estaria me vinculando a um grupo como o que assistimos, conclui envergonhado. E o que fazer para superar este medo? Indaga Patrícia. Não sei. Talvez não mentir para mim mesmo. Saber, de fato, quem eu sou. Aceitar-me como um espírito imperfeito em evolução. Às vezes, penso que, para mim, seria importante saber de meus erros passados quando estiver reencarnado. Acho que assim não seria tão arrogante. É uma boa ideia, comenta a professora. Etlésio, um tanto tímido, afirma. Não me envolveria. Sei que não tinha uma conduta honesta. Não é preciso ser santo para sermos espíritas sinceros, mas temos que nos esforçar no limite de nossas capacidades. O que verificamos em nosso querido movimento é que muitos fingem ser santos e outros se esforçam para ser demônio, animalizando-se. É difícil saber quem erra mais. Que tal sermos homens e mulheres de bem? Pessoas que erram, que têm que lidar com impulsos inferiores, mas que são honestas para se admitir, imperfeitas e se esforçam para evoluir. Não seria mais fácil? Conclui Patrícia. Astro Brito fala de forma honesta. Não me envolveria. Nunca me interessei, de verdade, pela doutrina espírita. Queria ser admirado, queria status, queria respeito. Não arriscaria a admiração vazia que tinha conquistado junto aos beatos espíritas para defender o espiritismo. Por isso, estou aqui, na situação de um espírito fracassado, desabafa. Sinto uma angústia constante. Que tipo de demônio serei eu, que troca os tesouros do céu pela adoração vazia? Fala entre lágrimas. O pior de todos, explica Patrícia, o demônio que foge de si mesmo
e que encontra pessoas vazias o suficiente para a bajulação espírita. Agora, amigo, cabe a você exorcizar o demônio da falsidade e tornar-se corajoso cristão. Comece deixando para trás a voz empolgada, os gestos calculados e a falsa humildade. Comece aceitando-se como um aprendiz. Cabe a você recuperar o terreno perdido para a falsidade, vivendo com autenticidade, explica Patrícia, envolvendo-o com energias de ternura. Astrobrito chora. É um momento de muita emoção para todos. A atividade seguinte é muito interessante. Utilizando-se das energias do grupo, cada um forma uma cena em que não agiu com sinceridade com que deveria. Em seguida, altera-a mentalmente, dando-lhe nova direção. As cenas têm cores, sons e movimentos. O movimento espírita encarnado ainda vai demorar a entender o quanto a mediunidade é um excelente recurso pedagógico. Mas, pelo menos, você já sabe disso. E saber, amigo, é um bom começo. Ao final, todos vão visitar algumas regiões inferiores em que muitos espíritas estão domiciliados devido às suas escolhas. Todos ajudam. Infelizmente são muitos. Felipe doa-se ao máximo. Os gritos de desespero o emocionam. Ele abraça a todos que pode. Desde o dia do socorro em seu quarto, ele entende que a doação do amor é o melhor amparo e a melhor proteção. Ao término da tarefa, resolve visitar Avelino. Pelo menos em espírito, ele já pode compartilhar com o amigo seu aprendizado.